Eu volto a esse cenário político eleitoral em Sorocaba por vários motivos, né? Primeiro, porque eu fui praticamente convocado a voltar. Dado o momento climático que a gente vive, um momento extremamente agudo, né? A gente está respirando fumaça que vem da Amazônia, que vem do Pantanal. É uma situação da mais extrema gravidade. E eu tenho experiência nisso de várias décadas, então esse foi um dos motivos. Mas outro motivo também é que a Câmara Municipal ela precisa de pessoas com experiência para poder, se da situação, poder dar toda a sustentação que o prefeito precisa para desenvolver seus projetos, projetos de caráter progressistas, mas se da oposição, ter a capacidade de propor projetos, mas também de fiscalizar o executivo. Esse foi um dos fortes do meu terceiro mandato, segundo e terceiro mandato, a fiscalização do gasto do dinheiro público. Essa é uma função essencial do vereador e da vereadora, porque o executivo ele administra todo o orçamento do município e administra no sentido de abrir licitações, de colocar serviços para a população através de contratações, e muitas vezes essas contratações não são regulares, as licitações não são bem feitas ou são direcionadas, e a gente tem larga experiência nesse campo, né? Eu, quando vereador, denunciei vários desvios, inclusive com ações que culminaram na justiça. Além disso, um dos motivos pelos quais também fui convidado é pela minha ação no campo cultural. O meu mandato ele foi um dos coordenadores do processo de regulamentação da Lei de Incentivo à Cultura em Sorocaba. A Lei de Incentivo à Cultura continua sendo um dos poucos instrumentos de fomento à cultura que a gente tem. Ela precisa ser revisada, precisa ser repensada na sua estrutura e nos seus valores, mas ela ainda é um bom instrumento, um grande instrumento nesse campo. Além disso, uma das questões que tem conexão com o meio ambiente é a agroecologia. Eu tenho dito isso em aulas, eu tenho dito isso em palestras. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E nesse consumo, o problema não é só a questão quantitativa. Um terço dos agrotóxicos que o Brasil usa são proibidos na União Europeia porque são extremamente agressivos ao meio ambiente. Alguns deles foram identificados como agrotóxicos que matam polinizadores. Olha a gravidade disso. Se mata as abelhas, aqueles que polinizam o nosso alimento, a gente futuramente vai ficar sem alimento, porque 70% do que a gente come é polinizado por esses bichos. Além da agressividade ao meio ambiente, a agressividade à saúde. Alguns agrotóxicos que a gente usa aqui são comprovadamente cancerígenos e trazem séries de outros transtornos, são agrotóxicos, neurotóxicos que agridem o sistema nervoso das pessoas. É uma epidemia muito grande que a gente vive no Brasil. Entretanto, a gente não pode só ser negacionista, falar isso eu não quero, isso é ruim, e é ruim e a gente não quer, mas o que é que a gente quer? A agroecologia é um caminho natural para que a gente possa desenvolver uma agricultura que respeite o meio ambiente e que traga o alimento para a nossa saúde. Isso é possível. A gente tem, por exemplo, o Movimento Sem Terra hoje é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então isso contradiz o que muita gente fala, olha, sem veneno a gente não consegue alimentar uma grande massa de pessoas. Consegue sim, consegue trazendo alimento de qualidade, alimento sem veneno e alimento que não agride o meio ambiente. Essas perspectivas nortearam o nosso mandato, essas perspectivas de ação. Além do que a gente atua, evidentemente, atuei e queremos atuar, evidentemente, respeitando todos os grupos sociais, né, das mais diferentes orientações, seja no campo sexual, seja no combate ao racismo estrutural tão presente no nosso país, o combate à violência contra a mulher. Esse tipo de visão é uma visão que norteou os nossos mandatos e norteará as nossas ações. São esses os motivos que me trouxeram de volta a esse cenário político, são esses os motivos que fazem com que eu tenha deixado
momento de vida, digamos, mais pacata, para poder ingressar naquilo que, de fato, eu entendo que é importante, de fato, eu entendo que é necessário, mas que exige muito da gente. Se a gente tem comprometimento, e eu tive nos meus 3 mandatos um alto comprometimento, eu sei que isso nos leva a uma ação quase que de 24 horas em defesa dos interesses da nossa sociedade. E é isso que eu pretendo. Voltando para a política, voltando para a Câmara Municipal, uma dedicação contínua no debate dos interesses da municipalidade em todos esses campos, no campo da proteção animal, no campo da defesa do meio ambiente, do enfrentamento à crise climática, da cultura, da agroecologia e em tudo aquilo que no nosso gabinete foi percebido como importante para a nossa sociedade.